Olá, meu nome é Isabela, eu sou bibliotecária e psicóloga e nesse canal a gente junta os dois assuntos. Então, se você é bibliotecário e ainda não está inscrito, se inscreve porque tem muito conteúdo interessante aqui. E já dá o like nesse vídeo porque eu tenho certeza que você vai gostar. Para você que é estudante ou profissional de biblioteconomia, tenho certeza, gente, que tem um conteúdo aqui que vai ser muito valioso para sua carreira, tá? Não importa em que momento da carreira você esteja. Eu gostaria de ter visto esse vídeo lá no começo da minha carreira, mas agora já com 18 anos que eu tô já envolvida na área, até mais, né? Esse ano eu faço 20 anos que eu tô envolvida com a biblioteconomia. Então, assim, é importante do mesmo jeito. É só agora que eu tô descobrindo o assunto desse vídeo e eu queria ter escutado lá atrás, mas tá tudo bem, tá falando sobre isso só agora. Não tem problema. Eu ainda tenho muitos anos de carreira pela frente, se Deus quiser. Então, nunca é tarde pra gente evoluir, pra gente melhorar, pra gente pensar a nossa carreira de uma forma, né? Como é que a gente pode alcançar novos patamares? E é isso que eu quero pra você também. Gente, hoje a gente vai falar sobre como transformar o seu trabalho num artigo para o CBBD. Por que é legal a gente fazer isso, né? Quais são as vantagens de você publicar um artigo no CBBD? Para os estudantes, que eu sei que tem muitos por aqui, o CBBD é o maior congresso da biblioteconomia, tá? É o maior evento profissional da nossa área. Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação. Ele acontece a cada 2 anos e é organizado pela FEBAB, que é a nossa federação. Tem um outro vídeo aqui anterior que eu coloquei sobre o evento que eu fui esse ano, 2026, lá em Curitiba. Se você não assistiu, volta nesses vídeos depois e assiste para você saber tudo sobre o evento, beleza? Mas hoje eu quero falar sobre como ter o seu artigo aprovado e apresentar um artigo no evento. Quais as vantagens de apresentar um artigo no evento? Primeiro que eu acho que assim, quando você escreve sobre alguma coisa, você é obrigado a pensar mais sobre aquilo. E às vezes na nossa prática profissional, a gente fica ali envolvido e vai automatizando e vai achando que aquilo é comum, que é normal, que tá todo mundo fazendo isso em todo canto e às vezes não está. Às vezes o que você está fazendo é especial por algum motivo e compartilhar isso para os colegas é muito bacana. Pode ser muito produtivo, você pode colaborar, você vai com certeza colaborar com a biblioteconomia enquanto área e você vai colaborar com algum colega em especial, dando algum insight, dando alguma ideia, está colaborando para o desenvolvimento da profissão, da ciência como um todo. Eu sempre falo no meu Instagram o quanto eu gosto de retornar para a biblioteconomia tudo aquilo que ela fez para mim. A nossa área, gente, ela mudou completamente a minha vida. Então, eu sou muito grata à Bíblia. E dar esse retorno de alguma maneira é muito gratificante para mim. Então, ter um artigo aprovado no evento foi muito bacana, sabe? Me trouxe uma sensação, assim, muito boa. Recomendo a todos os profissionais que o façam. Além disso, a gente tem uma vantagem muito clara que é o reconhecimento, né? Você vai ser mais reconhecido pela sua chefia, você pode ser reconhecido como autoridade naquele assunto, às vezes localmente, mas às vezes você pode ser reconhecido nacionalmente por aquilo, dependendo da magnitude, né, do nível de inovação do seu trabalho, você pode ser reconhecido como uma autoridade naquele assunto. E é muito legal ser reconhecido assim, eu acho que todos nós temos essa esse ponto fraco na biblioteconomia, que é essa falta de reconhecimento. Muitas vezes a gente se sente desvalorizado na nossa área. Então, receber esse reconhecimento num evento tão importante, tão grande como é o CBBD, é muito legal. E você vai ser reconhecido quando as pessoas do seu trabalho verem que você está escrevendo, está apresentando e está falando sobre aquilo, elas vão começar a te olhar de um jeito diferente. Então, se você se sente desvalorizado pelos seus pares, pelos seus colegas, às vezes não outros bibliotecários, mas pelas pessoas da instituição como um todo, é muito bacana você ter um artigo publicado que você mostra para eles, olha, o que eu tô fazendo aqui é uma coisa muito séria, é um trabalho muito sério, eu sou profissional, não tô aqui brincando, não tô de amadorismo, não passo o dia inteiro lendo na biblioteca como vocês acham. Aqui a gente faz coisas sérias, a gente leva o trabalho muito a sério. Entende? Traz um outro peso para sua imagem profissional. Então tem essa vantagem muito grande também. E fora o network, né? Quando você vai lá no evento, você vai conhecer várias outras pessoas, você vai ver outros trabalhos, às vezes você vai ter insights para o seu trabalho a partir de outros trabalhos apresentados, outros artigos apresentados. Então, assim, é realmente muito bacana, sabe?
E pode ser que futuramente, talvez hoje você não esteja pensando nisso, mas futuramente você pense em fazer um mestrado, um doutorado, uma coisa assim, e ter, ou talvez até um concurso que tenha no edital a previsão de pontos a mais a partir de trabalhos publicados. Então, assim, pode ser que hoje você não esteja interessado, mas você não sabe o que você vai querer na sua carreira daqui a alguns anos. Então, ter isso também é bom, sabe? Ter isso no currículo eu acho que é sempre produtivo, eu não vejo nenhuma desvantagem, né? Tem o esforço, mas que o esforço em si, como eu falei, a primeira vantagem que eu falei é em cima do esforço. A partir do esforço de escrever sobre o seu trabalho, você vai pensar mais a respeito, você vai formalizar coisas ali, vai sair do automatismo, e isso por si só já tem o seu valor. Você já pode ser que você já melhore coisas no seu trabalho a partir das ideias que você tenha quando você começa a escrever. Então, assim, só vejo vantagens, tá? Vamos lá, então o CBBD, ele é um evento profissional, ele é focado em profissionais, ele não é um evento acadêmico em si, né, focado em mestrandos, doutorandos, ele é profissional. Então, uma das coisas, um dos tipos de trabalhos mais fortes que tem lá, que você vê muito, é o relato de experiência. E o relato de experiência é muito bacana porque você vai falar aquilo que você está fazendo, aquilo que você fez, o que você está fazendo e que gerou uma coisa legal, sabe, no seu ambiente, no seu contexto, gerou algum valor. Então você vai escrever sobre isso. É muito interessante você fazer um relato de experiência e não é tão difícil quanto escrever uma coisa mais acadêmica. Eu já fiz mestrado e é completamente diferente, sabe? Porque um você tá escrevendo o que você vivenciou, o outro seja parte mais para teoria e tudo mais, é mais complexo. Então, o relato de experiência realmente, assim, ele é um pouco menos, eu vou falar isso, um pouco menos complexo, tá? Do que um artigo realmente científico, que você vai escrever para um periódico. O relato de experiência também pode ir para um periódico, tá, gente? Mas acho que vocês entenderam, né? Bom, para começar, o seu artigo ele tem que se enquadrar em algum dos eixos do CBBD. Esse ano foram 5 eixos, eu não sei, eu não pesquisei se nos anos anteriores também foram assim, mas foram 5 eixos, e aí você tem que enquadrar. Os eixos são bastante amplos, tá? Na descrição deles entra muita coisa. Então, assim, não tem um eixo focado em, igual uma pessoa me falou no Instagram, não tem um eixo focado em biblioteca escolar. Tá, mas você consegue enquadrar algo de biblioteca escolar em um desses eixos tranquilamente, ok? Isso aí não é um problema, não. O seu artigo, vou falar tudo baseado nesse ano, tá, gente? O artigo tinha que ter entre 8 a 10 páginas, estar normalizado pela BNT, obviamente. E aí, o que eu achei? Eu achei bem pequeno, sabe? 8 a 10 páginas, eu tive um pouco de dificuldade, para falar a verdade, para escrever tão pouco assim. Eu gosto muito de falar, né? Vocês já perceberam. E aí eu tive um pouco de dificuldade, realmente tem que ficar muito enxuto, até porque a primeira página é só para título em inglês, resumo, abstract, palavras-chave, sabe, o template do evento, né, do artigo pro evento, tinha lá uns desenhos e tudo que ocupava espaço. Então, tipo assim, uma página foi só para isso, eu quis morrer do coração. Eu vou falar para vocês como é que funciona o artigo a partir do artigo que eu escrevi. O artigo que eu escrevi foi sobre as compilações históricas que eu desenvolvi no Portal da Legislação, que é onde eu trabalho, no gabinete do prefeito de São Paulo. E aí eu fiz um trabalho de compilação histórica muito interessante, porque assim, a cada prefeito, muitas vezes o prefeito chega e ele quer deixar a marca dele. Então o que ele faz? Ele muda o nome das secretarias, ele muda o nome de alguns órgãos, sabe? Ele quer deixar a marca dele. Ele fala, não, isso aqui para refletir melhor o trabalho que eu tô desenvolvendo e tal, o que eu quero, o que eu penso para a cidade, esse nome é mais assim, igual a última mudança grande que a gente teve foi da Secretaria Municipal de Cultura virou Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa. Então, assim, cada prefeito quer deixar a marca dele e muitas vezes eles o fazem através de alterações nos nomes das secretarias. Então, o que eu fiz? Os atos, né, que alteram, que extinguem, que criam novas secretarias, eles ficam muito perdidos por aí, as leis. Uma lei é editada agora, é a lei que altera, é editada daqui 5 anos, porque os mandatos são de 4, muitas vezes 8 anos, né, quando a pessoa é reeleita.
Então, assim, fica muito perdido no tempo. E aí surgiu pra gente lá uma questão que a pessoa chegou perguntando: olha, eu preciso saber como é que tal secretaria se chamava em 2015. E eu não faço nem ideia de onde achar isso, como achar isso. E aí eu fui fazer esse trabalho retrospectivo para descobrir e descobri que era uma verdadeira lacuna de conhecimento, né, da organização dos atos, de uma linha temporal ali da estrutura administrativa da Prefeitura de São Paulo, que é a maior prefeitura do Brasil, que é uma estrutura muito robusta, né? Então é realmente muito complexa essa estrutura. E aí a partir de uma requisição, né, de uma pessoa, eu identifiquei um problema que seria de muitos, né? E aí uma consulta de referência focal ali, única, virou um serviço de referência permanente. Isso eu trago um pouquinho na introdução. Na introdução ali eu já falo sobre o portal da legislação. Ele está fazendo 40 anos esse ano, junto comigo, e somos quarentões. E aí ele traz atos normativos da Prefeitura de São Paulo. E ele faz aí a compilação, né, a consolidação. Esses atos eles vão sendo alterados, revogados ao longo dos anos, vão sendo correlacionados entre si, e a gente vai fazendo esse trabalho de modificação. E a gente entra leis, decretos, portarias, resoluções, tudo isso. O portal ele hoje tem mais de 180 mil normas, entra uma média de 4.500 normas por ano no portal, que são cadastradas. Ele é consultado por uma média de 500 mil pessoas por mês. Desculpa, ele é consultado por uma média de 150 mil pessoas por mês. A gente vê lá 150 IPs diferentes, 150 mil IPs diferentes. São visualizadas mais de 500 mil páginas por mês. Então, assim, é um sistema enorme. Você consegue imaginar uma biblioteca sendo visitada por mais de 150 mil pessoas por mês? Imagina o tamanho dessa biblioteca, desse complexo. Então, assim, realmente o portal ele é muito grande hoje em dia. A gente vê que tem gente que consulta ele da Europa, Alemanha, Estados Unidos. A Alemanha super usa, eu nunca entendi por quê. Mas, assim, ele é bastante consultado por diferentes países, por diferentes módulos. Então, tem computador, a gente consegue ver quem vê por tablet, por celular. Então, assim, realmente ele tem um peso muito grande, uma importância muito grande hoje no cenário nacional. E, assim, a gente vê que poucas prefeituras, poucos estados têm essa estrutura, assim, tão bem realizada de organização de atos normativos como o portal, sabe? Então, eu tenho realmente muito orgulho. E aí eu apresento, então, o portal, faço na introdução, né? Faço essa apresentação inicial sobre o portal da legislação. Em seguida, tem que ter, tá? A estrutura o template lá que eles colocam, né? Tem que ter um referencial teórico. Então, o meu referencial teórico foi em cima do serviço de referência, que eu já falei aqui um pouquinho, né? Eu usei Grogan na referência, eu usei Almeida Júnior para falar o seguinte: é um serviço de mediação de usuários e que nasceu, né, como um serviço ali local para uma única pessoa e que virou um serviço permanente. E essa é uma função que realmente somente um bibliotecário pode conseguir fazer, essa visão, né, de que, poxa, os atos estão todos espalhados por aí, eu preciso dar um contexto para isso, porque o que eu fiz foi isso, foi dar um contexto para essas normas. Né, dar um contexto para a pessoa entender que a secretaria nasceu assim, depois ela chamou assim, depois a estrutura dela mudou para tal coisa, depois ela foi extinta, depois ela nasceu de novo com outro nome e tudo mais, e hoje em dia ela se chama assim. Então você contextualiza normas que estão dispersas por aí. E eu não fiz só essa compilação por secretarias, eu fiz também da subprefeitura. São Paulo é muito grande, é uma cidade muito grande, tem 32 subprefeituras, que foram criadas em momentos distintos, então eu também fiz essa compilação a partir da criação, né, das subprefeituras e da alteração de nomes delas também, e fiz também da administração indireta, contendo as autarquias, as empresas públicas, as fundações, né, de economia, sociedade de economia mista e as fundações.
E outros órgãos, por exemplo, o metrô. Houve uma época em que o metrô, ele era da prefeitura, ele era do município, depois ele foi para o estado. Então eu fiz todo esse, sabe, realmente assim, uma pessoa depois fala assim, vocês juntaram um quebra-cabeças, porque realmente foi isso que a gente fez. A gente pegou várias peças que estavam muito espalhadas, colocou junto para poder dar um contexto. Por exemplo, Santo Amaro hoje é uma subprefeitura de São Paulo, mas em determinado momento era um município. E aí eu fui até 1940 buscar um decreto estadual que repassava o município, o distrito, eu acho, de Santo Amaro para o município, entende? O fato é que a prefeitura começou em 1892 com a lei número 1, criando 4 intendências. Tinha a intendência de finanças, higiene e saúde, de polícia, sabe, tudo começou aí, a estrutura que hoje é enorme, é um monstro, começou com 4 intendências em 1892, então fazer esse compilado, voltar até lá, fazer uma linha do tempo, que de fato depois eu fiz também uma linha do tempo, e aí ao invés de focar nos órgãos, eu foquei no tempo, né, na ordem cronológica que as coisas aconteceram, desde 1892, realmente, assim, mostra para as pessoas todo o desenvolvimento, desenrolar da estrutura administrativa, e isso é muito útil, principalmente para os servidores do município. Então, isso tudo foi falado depois na metodologia, que é quando a gente fala como é que é esse relato de experiência, né? Como é que você fez aquele trabalho. Então, eu parti dessa consulta, dessa usuária, e aí eu fui buscando, né, aí você tem que falar quais fontes você usou, como é que foi feito, quanto tempo durou, todos os recursos envolvidos, isso tudo vai na metodologia de trabalho, ok? E aí eu falo sobre as fontes, por exemplo, eu usei as leis e decretos do próprio portal, usei muito o site da Câmara de São Paulo, usei muitas vezes o PL da lei. A lei, quando ela vai ser feita, existe um projeto de lei por trás. E o projeto de lei justifica. E muitas vezes eu encontrei nessa justificativa a pista que eu estava procurando para saber como que aquela secretaria que eles estavam querendo alterar tinha sido criada. Então, foi um trabalho de investigação histórica muito interessante. E aí, depois, por fim, você tem que falar sobre os resultados, né? E os resultados alcançados e a discussão, fazer uma discussão em cima disso. No caso do portal, os resultados foi o número de visualizações, que foi bastante alto, foram mais de 5.000 visualizações em cima dessas compilações históricas nesses anos. Então, assim, mostra que as pessoas usam muito, é muito útil, e também a partir dos feedbacks que a gente recebeu, que foram muito bons. O portal, quando ele começou a divulgar as compilações, quando elas ficaram prontas, que a gente começou a divulgar, nós recebemos inúmeros e-mails de elogio. E, gente, é uma satisfação inexplicável, né, ser reconhecido assim. Então, eu fui reconhecida lá, no âmbito dessa divulgação, no âmbito interno da prefeitura em si, e ao apresentar o artigo, eu fui reconhecida pelos meus pares, que também me gerou muita satisfação. Por isso que eu falo, não, só tem vantagens. Se eu perdi esse tempo todo, né, que eu poderia estar publicando e participando de CBBDs há anos, já tinha ido em 2012, depois nunca mais, mas não publiquei nenhum artigo em 2012, mas se eu poderia ter feito isso tudo lá atrás e não fiz, tá tudo bem, mas daqui em diante, gente, eu não vou mais faltar em CBBD. Vocês podem ter certeza que todo ano eu vou estar lá publicando algum artigo, ou pelo menos tentando publicar. E por fim tem as considerações finais, que foi quando eu apresentei aí o fechamento do meu artigo, né? Reforcei com os elogios recebidos, reforcei a importância do trabalho de um profissional da informação para captar essa necessidade informacional, essa lacuna de conhecimento que existe, e para fazer todo esse link, né? Porque isso é o nosso forte, é localizar a informação e torná-la disponível de uma forma que faça sentido para os nossos usuários. Essa é a relevância do profissional da informação, especialmente do bibliotecário. Depois de escrito o projeto, você faz o download dele na plataforma da FEBAB,
E aí aguarda, meu amor, dias de, de muita ansiedade para saber se vai ser aprovado ou não, tá? Eu falei, né? São de 8 a 10 páginas, tem que escrever, a BNT, tudo mais. E aí, seu artigo vai ser avaliado por no mínimo 2 pareceristas. Acho que a média são 3 pareceristas, mas é no mínimo 2. São no mínimo 2 pessoas dando o seu parecer, falando. Aí as pessoas podem avaliar como aprovado, perfeito, aprovado desde que a pessoa faça alterações, pode falar pela reprovação. Fofoca, teve um artigo meu que foi reprovado, tá? Eu escrevi 2, um foi reprovado por conta de erros na metodologia. Eu escrevi ele quando eles prorrogaram o prazo era 1, eu escrevi sobre o portal da legislação. Aí prorrogaram por mais uma semana. Eu falei, nessa uma semana vou escrever outro. Escrevi, o tempo foi curto, não me dediquei o suficiente, reconheço. O artigo não ficou tão bom. Foi por um parecerista, ele foi aprovado, porém com correções, e por outro ele foi rejeitado. Escrevi um e-mail para a FEBAB falando, olha, não pode ter um terceiro para ter o desempate? Achei um pouco injusto. Mas aí me responderam falando que estava com a demanda muito alta, que não tinha pareceristas suficiente, parece, e que o processo prevê que 2 pareceristas sejam o suficiente, e tendo em conta as modificações que seriam necessárias para aprovação, eles iam manter como rejeitado. Então eu tomei esse tapa na cara aí, tá bom? Bom, e aí quando você submete um trabalho, eles te perguntam se você quer ser parecerista também. Achei isso muito interessante, eu não sabia que era assim que funcionava, e aí eu topei, e eles me mandaram 8 projetos para eu dar o meu parecer. Não consegui dar o parecer em cima de todos, confesso, não tive tempo hábil para isso, porque você tem que ler com muita atenção. Eu reli os que eu dei o meu parecer, né? Eu li e reli, e aí não consegui, e tá tudo bem. Depois eu recebi um e-mail com certificado por ter sido parecerista. E aí no e-mail explicava que só foi considerado parecerista quem avaliou no mínimo 3 artigos e quem fez um parecer robusto. Então, se você só colocou lá, foi aprovado com correções, e não escreveu nada, não foi muito superficial, eles não consideraram você como parecerista. Então é importante saber disso, eu não sabia. Então, se em algum momento você resolver escrever, saiba que você vai ser consultado sobre dar o seu parecer. E se você resolver ser parecerista, saiba que seus pareceres não podem ser assim chutados. Tem que ter consistência. Você quer que faça correções? Quais as correções? Você considerou o trabalho importante? Por que ele é importante? Entende? Tem que ter ali realmente um pouco mais de solidez no seu parecer, tá? Não pode ser uma coisa muito chutada, não. E uma vez o trabalho escrito, você pode escrever sozinho, como eu fiz, ou você pode escrever em dupla, em trio e tudo mais. E aí, uma vez o trabalho escrito, para ele ser publicado nos anais do evento, ele tem que ser apresentado no evento. Eu achei que os anais iam sair só depois, né, que fossem apresentados, de fato apresentados, mas eles usaram a inscrição no evento como garantia de que alguém ia apresentar, e aí já publicaram os anais antes mesmo do evento acontecer. Achei um pouco estranho, mas ok. Uma vez que você apresentou o seu trabalho, é obrigatória essa apresentação, tá? Se for um trabalho que foi escrito por mais pessoas, pelo menos uma pessoa tem que ir lá apresentar o trabalho. E aí, como é que é essa apresentação? São feitas mesas com trabalhos de temáticas parecidas, obviamente, e aí tem um mediador que ele vai fazer perguntas e respostas. Então não é que você vai chegar lá e vai ler o seu artigo de cabo a rabo, vai falar de cabo a rabo sobre ele, não. O mediador vai fazer algumas perguntas bastante genéricas, inclusive, e cada um vai responder na mesa. O que eu não gostei, né? Por exemplo, se uma pessoa chega atrasada para assistir à mesa, ela perde, e ela vai perder a introdução dos artigos, sobre o que cada um fala e tudo mais. Fica bem mais difícil. Outra coisa, eu achei que fica muito picado. Porque vocês entenderam? O mediador faz uma pergunta, aí um responde, outro responde, outro responde, outro responde. São 7 pessoas
não sei se todas as mesas são com 7 pessoas, mas as que eu assisti eram 7 pessoas. Então, você escutar 7 trabalhos picadinhos, eu achei que fica um pouco confuso, assim, pro entendimento. Mas gera um diálogo legal. E aí as pessoas apresentam, o mediador vai fazendo perguntas e tudo mais. Alguns trabalhos que eu assisti, houve tempo hábil para plateia, para quem estava assistindo fazer perguntas, na minha mesa não teve, porque foi corrido e tudo mais. Então, assim, eu achei uma coisa meio, não sei, sabe? Aí pessoas que queriam falar comigo sobre o meu trabalho, me fazer perguntas, me abordaram depois, quando a mesa finalizou. Foi como eu falei, né? Esse é um momento de networking muito legal. E foi bacana porque teve gente que estava fazendo coisa parecida com a minha. Tem gente que, uma moça do Pará, tá querendo construir um portal parecido com o nosso. E aí as pessoas me abordaram, a gente conversou a respeito. As pessoas que não conheciam, que trabalham com uma coisa muito parecida, teve uma assembleia que faz um trabalho muito parecido com o nosso. E falou, nossa, entrei no seu portal enquanto você estava falando, achei legal demais, sei que vamos trocar umas figurinhas e tudo mais. Então rola isso, vieram tirar dúvidas comigo. É muito interessante, gente, é muito interessante. Eu nunca mais vou deixar de ir no CBBD. Bom, por fim, eu quero reforçar que o relato de experiência é uma coisa legal de você escrever, porque é sua prática, você está colocando para o mundo a sua prática, você vai ser valorizado e reconhecido por isso, você vai ser... a sua visão profissional, né, a forma como te vê enquanto profissional é diferente. E vou te falar, eu não espero nada, né? Vocês já sabem que eu vou atrás do que eu quero. Então, o que eu fiz? Eu fui no pessoal do marketing da minha secretaria e falei, olha, eu fiz isso aqui, eu escrevi um artigo, foi publicado no maior evento de biblioteconomia e é sobre o trabalho que eu realizo aqui. Vocês vão divulgar isso pro resto da prefeitura? Nossa, claro que vamos, não sei o que lá. Aí leram, a menina do marketing leu o artigo completamente, todinho, e já escreveu uma matéria super detalhada, super me exaltando o portal, exaltando o trabalho das compilações, e ele vai ser divulgado para toda a prefeitura, acho que essa semana. Então, assim, gente, o seu trabalho pode render um artigo publicado, e o seu artigo publicado pode render louros para você, para sua unidade de informação, para o seu trabalho. É muito legal, é fantástico, só vejo vantagens. Então, eu realmente incentivo-os a escrever algo sobre o seu trabalho, porque às vezes o que tá ali fácil para você, o que é, né, nossa, mas isso que eu faço é tão simples, pode ser uma coisa muito legal e muito inspiradora para outros colegas nossos, bibliotecários. E a gente vai se unindo, nós somos tão poucos, né, gente? No Brasil, nós somos tão poucos bibliotecários. Então, ter esse incentivo, ter a gente reforçando a nossa área, valorizando, criando realmente um impacto entre nós mesmos, isso é muito importante para a biblioteconomia. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.